Olá a todos, eu sou Davi Moeller-Steinbock e sejam muito bem-vindos ao STEMcast Brasil. Hoje teremos o prazer de conversar com a Grace Brant, que atualmente trabalha como responsável Latam de TI da Alexion. E Grace, antes de mais nada, muito obrigado por aceitar participar do podcast e é um prazer enorme ter você aqui. Ai, obrigada a você, Davi. O prazer é todo meu. Obrigado. E bom, se não incomodar, vamos já começar com a primeira pergunta já. Você poderia se introduzir e falar um pouco da sua formação e carreira? Claro, claro. Bom, como você mesmo disse, meu nome é Grace Brant. Atualmente eu sou gerente de TI da Latinoamérica da Alexon. A Alexon, ela é uma farmacêutica global, né, uma farmacêutica americana. E como carreira eu tenho 17 anos já trabalhando com a área de TI. Eu sou formada em ciências da computação. E recentemente eu fiz uma pós-graduação em gerenciamento de riscos e compliance. E durante esses 17 anos de carreira eu tive a oportunidade de trabalhar em diversos segmentos diferenciados, digamos assim, bem diferentes um do outro. Então eu Uhum. comecei a minha carreira trabalhando em uma empresa de logística americana. Trabalhei durante 6 anos como analista, né? Comecei como estagiária, fiquei um ano como estagiária, depois passei a ser analista e analista de suporte a usuários, infraestrutura, servidores. E de lá para cá, então, cada empresa que eu passei, eu fui desenvolvendo mais as minhas habilidades dentro do departamento de TI, fui crescendo profissionalmente, mudando de cargo, né? Então, eu passei por empresas de logística, de medical devices, construção civil, e agora, então, eu estou na Alexon, numa indústria farmacêutica. Ah, que legal. E da onde que surgiu essa motivação pela área de TI especificamente? Foi durante a escola ou se foi ganhando experiência mesmo? Então, quando eu finalizei, né, o cursinhos e estava ali no momento, né, de prestar vestibular e tudo mais, a minha primeira opção era engenharia civil, né, porque eu tinha trabalhado já em Uhum. uma empresa de construção civil, então eu estava bem engajada aí por esse caminho de engenharia civil. Cheguei até a prestar na época o vestibular, mas no meio do caminho, antes mesmo de iniciar, eu acabei desistindo. Nesse meio período, eu troquei, fui trabalhar em uma empresa, uma pequena empresa, que desenvolvia software para academias, academias de ginástica, e isso acabou me chamando bastante atenção. E o meu irmão, ele é formado em ciências da computação e na época ele estava trabalhando em desenvolvimento de software e aquilo me chamou muito a atenção. E aí, a partir daí, eu decidi, né, sair Uhum. e desistir realmente da engenharia civil e prestei o vestibular e me formei em ciências da computação. Mas algo muito, muito assim, Davi, importante. Já tenho 14 anos que eu me formei em ciências da computação e Uhum. naquela época, a minha turma, nós éramos em 100 alunos e eu era a única mulher do grupo, né? Nós iniciamos com bastante mulheres no grupo, mas e foi diminuindo conforme foi passando os anos e eu fiquei aí um pouco solitária no grupo. Isso me levou até a pensar um momento em desistir, né? Porque era, né, anos atrás e até hoje, né? É um departamento muito mais voltado, é um departamento masculino praticamente, né? Eu não sei como que Uhum. isso tem evoluído nos últimos anos, mas na minha época, sim. Então, na época, eu até pensei em desistir. Mas eu gosto muito, sempre gostei muito de tecnologia, então eu continuei aí me esforçando para terminar o curso e isso foi muito, muito positivo para mim. Uhum. Nossa, muito interessante. E esse fato de ser majoritariamente masculino, foi algo que você já sabia, assim? Então isso foi um fator que você levou em consideração ao entrar na área ou foi uma coisa que você foi descobrindo durante o curso? Eu descobri durante o curso, porque nós começamos até com, né, com bastante mulheres, né, no grupo, na turma, mas conforme foram passando alguns anos, e aí vem muitos desafios, porque é um curso, né, de exatas, a gente tem Uhum. muitas aulas,
tínhamos aulas de física, realmente era uma coisa que as pessoas iam desistindo no meio do caminho, porque eles não imaginavam que seriam dessa maneira, né, até mesmo por uma falta de uma pesquisa antes de efetuar a matrícula e participar do curso. Mas eu descobri isso no decorrer da minha trajetória enquanto eu estava na faculdade mesmo, na universidade. Ah, legal. E durante esse processo, de novo, esse fato de ser majoritariamente masculino, área de computação, você sofreu algum preconceito durante sua carreira? Não, Ou esse fato foi uma barreira, necessariamente, ou não? eu não sofri um preconceito, porque eu acho que eu não me deixei levar, sabe? Eu sempre Uhum, fui muito hands-on. Então, desde quando eu iniciei minha carreira no departamento de TI, eu sempre desenvolvi as minhas habilidades sendo mulher. Então, assim, por exemplo, eu precisava fazer um cabeamento estruturado. Não é porque eu era mulher que eu uhum, não ia montar um hack, fazer um cabeamento estruturado, enfim. Então, claro, existiu, né, algumas barreiras durante a minha trajetória por eu ser mulher, mas não deixei que isso impactasse em mim. Então, eu acabei desenvolvendo as minhas habilidades mesmo com alguns percursos um pouco, assim, né, diferenciados. Se eu fosse praticamente, né, se eu fosse um homem, não teria sido assim. Então, sim, uhum, existiu, né, para mim, eu posso dizer, mas eu consegui vencer essas barreiras. Porque como eu uhum, escolhi a área de infraestrutura e suporte, é uma área muito masculina dentro do departamento de TI, né? Quando a gente fala de programação, de projetos de TI, aí você encontra já um mix, né? Você tem muitas mulheres trabalhando com homens, mas todas as empresas que eu passei, o departamento ele era somente masculino e eu de mulher. Então eu tive que vencer essas barreiras aí, até mesmo por uma escolha minha. Eu tomei a escolha de trabalhar com infraestrutura, eu já sabia que uhum. seria 100% masculino. Aham. E, tem muita gente que sai, né, por causa disso, tipo, é Tem bastante engraçado quando o que disso. você falou do que no curso começava com bastante mulher, eu imaginava, pela carreira ser majoritariamente masculina, que até na faculdade você já percebia o filtro, mas, vão saindo, então, Vão desistindo. Houve muita desistência. Claro que, né, a quantidade de homens sempre foi bem maior do que de mulheres, mas aham. no percurso, as pessoas, principalmente as mulheres, as poucas que tinham, começaram a desistir no meio do caminho. Uhum. Interessante, tá. Uma coisa, quando começa a falar de TI e programação, assim, na minha mente eu vejo trabalho de TI com muito, sei lá, meio hacker, assim, e às vezes eu não tenho uma ideia clara, assim, de qual é o trabalho, quais áreas que você pode atuar dentro do TI. Você poderia dar pra gente um pouco desse insight? Claro, claro. Bom, a área de TI, ela é bem ampla, né, porque nós temos a área de desenvolvimento de software, nós temos a área de administração de banco de dados, nós temos a área de teste, de projetos, de auditoria, nós temos uma área de digital transformation, que é uma área que vem crescendo muito e esse ano praticamente se sobressaiu por conta da quarentena, né, então, pelo Uhum, fato das empresas realmente colocarem os seus funcionários para trabalhar em home office, então o departamento de TI ele teve que prover muitas soluções digitais. Então a gente viu aí sistemas, né, bombando até então desconhecidos, como o Zoom para reuniões e websites, webinars, então todos esses tipos de soluções digitais. É um departamento que vem crescendo muito dentro de TI, né? E nós temos departamentos de ciência de dados, nós temos um time de inteligência artificial, que é outra, uhum, né, outra tecnologia que vem crescendo muito, área de segurança de TI. Então, assim, um departamento amplo, muito amplo. Né? Então, cada departamento tem suas especialidades, os seus técnicos, os seus especialistas. Então, há diversas. É um departamento diversificado, essa é a verdade. uhum. E durante a quarentena, isso é uma coisa que você já tocou um pouco, mas, como que seu trabalho foi afetado, assim? Porque antes, eu sei que, obviamente, né, tem os sistemas da empresa física, e tal, mas e como foi essa mudança para um meio mais digital?
Aqui na Lexon, o departamento de TI ele já estava trabalhando em prover soluções que pudesse trazer mais conforto e mais segurança para as pessoas, porque aqui é uma empresa onde os funcionários eles viajam muito a trabalho, né? Então a gente já vinha buscando soluções, conexão VPN, coisas mais simples que realmente pudesse deixar o funcionário um pouco mais flexível, né? Mas eu acho que o grande impacto que teve foram, como a Alexson ela trabalha, né, com muitos médicos e a gente sempre estava em congressos, então eu acho que o departamento de TI ele teve que prover rapidamente soluções para que a nossa área comercial e a nossa área médica pudesse continuar desenvolvendo o trabalho remoto. Então, assim, a gente teve que prover soluções para webinars, para prover uma comunicação um pouco mais ágil com os médicos, porque foi uma novidade para todo mundo, né? Então, muitos médicos acabaram até mesmo deixando de conversar com o nosso time comercial, porque eles preferiam uma visita pessoal. Então, para eles também foi muito difícil se adaptar a essa modalidade de atender um telefone, participar de uma reunião remota, acionar uma câmera, webinar. Então, eu acho que foi nem foi uma questão tanto de tecnologia em si, porque a Lexon é uma empresa que provê muita tecnologia, muitos sistemas, mas eu acho que foi mais uma adaptação interna e externa, né, dos nossos stakeholders, de realmente aceitar aquele momento que, olha, não vai ter outra maneira, vai ter que ser assim, treiná-los, porque a gente tinha muitas ferramentas onde as pessoas não sabiam utilizar, e em um tempo curto. Então, a gente teve assim poucos dias para fazer tudo isso. Mas hoje eu vejo que as pessoas conseguiram se adaptar, já conseguiram entender, né, os nossos sistemas. Mas e outra coisa também de um ponto positivo é que todos os funcionários eles sempre utilizaram, trabalharam com laptop. Então eu não tive nenhum problema, né? Ah, se fosse um desktop, talvez a pessoa não conseguiria levar, enfim. Então, assim, de adaptação, realmente com o trabalho remoto, nós estávamos muito bem. O que ficou bastante falho foi isso, as pessoas não entenderem o que nós tínhamos de solução, aprender num tempo muito curto e também vender essa solução para as pessoas externas, para uma comunicação mais efetiva e tudo mais. Uhum. Bem legal. E a Alexion agora tá 100% virtual, né? Ou tem algumas áreas que estão 100% voltando? virtual. Eu volto, assim, eu vou ao escritório uma, duas vezes, mas raramente, né? 100% virtual. Isso é uma coisa que você acha necessariamente, tipo, aumentou a sua carga de trabalho, assim, se tornou um desafio maior No ou não mudou início, tanto? sim. No início, como foi um momento de adaptação, houve muitos incidentes e muitas perguntas, muitas dúvidas por parte, né, dos funcionários, dos colaboradores. Então, no início, sim, porque as pessoas não estavam muito adaptadas a trabalhar de casa, então muitas vezes coisas simples, né? As pessoas até mesmo tinham esquecido, como que eu habilito a minha câmera para entrar no Zoom? Como eu assino um documento virtual? Então tiveram esses probleminhas que a gente teve uma demanda bem alta mesmo, e uma questão que preocupou muito o departamento de TI, mas isso foi uma preocupação geral, foi realmente a questão da segurança, né? Então, nós hoje utilizamos a ferramenta Zoom e no início da quarentena houve aí alguns problemas de vulnerabilidade da ferramenta, então teve que correr também com alguns procedimentos de segurança para fazer o bloqueio de qualquer tipo de invasão, né? Isso criou até mesmo uma insegurança dos colaboradores na utilização da ferramenta. Então, a gente teve que trabalhar, né? Não, fica tranquilo, não está acontecendo, mostrar as outras ferramentas que a gente tinha implantado no próprio Zoom para evitar qualquer tipo de invasão, de corrigir todas as vulnerabilidades, né? No início, sim, mas agora eu acho que as coisas já estão bem mais estáveis e as pessoas conseguem já aceitaram. A verdade é essa, né? Eu acho que quase todo mundo já aceitou o trabalho remoto. E uma coisa que é interessante, é uma pergunta pra na Alexion, eu ouvi bastante falar de como esse ano foi tão louco e todo mundo teve que se adaptar digitalmente, um monte de escola também. Eu ouço, é bem parecido com a gente, porque também tinha gente com dificuldade de usar Zoom, e É, tal. No começo, nas aulas direto, a professora ligava pro cara do TI e tal.
ou pra, É. e resolvia, enfim, mas depois vai ficando mais fácil. E você acha que isso vai aumentar, não sei se é a palavra, mas a digitalização de empresas ou de escolas no futuro? Você acha que talvez pelo fato desse ano ter sido um ano que a gente aprendeu e se adaptou tanto ao meio digital, isso seja um pouco mais presente no futuro, mesmo sem a pandemia? Eu acho que sim. Isso, inclusive, é uma conversa que eu participo de alguns grupos, né, de TI, a gente vem conversando sobre isso. Hoje em dia é muito difícil a gente trabalhar em um cenário onde, por exemplo, 100% dos colaboradores estão dentro de um escritório, sabe? Eu acho que as pessoas se adaptaram tão bem e foi tão produtivo trabalhar de casa, porque você evita trânsito, né, essa aglomeração toda, todo esse tempo que você perde num trajeto, enfim. Eu acho que foi muito mais produtivo você trabalhar de casa do que você estar no ambiente, no escritório. Claro, né, o que acaba fazendo muita falta é esse contato físico. Então, o que eu vejo Uhum. hoje, assim, né, nas conversas que eu tenho com os meus colegas, ou até mesmo nos grupos que eu participo, é a reclamação, né, é sempre a mesma, a falta de contato com outras pessoas. Então, talvez isso acabe tornando assim: ah, não, a gente quer voltar a trabalhar, queremos ir para a escola e tudo mais. Mas eu acho que foi muito mais produtivo trabalhar de casa e eu acho que as pessoas se adaptaram muito bem. No início, claro, né, houve muitas reclamações, muitos incidentes de TI, mas agora acho que houve uma adaptação e eu não vejo para um futuro empresas como, né, havia antigamente, assim, até recentemente, espaços colaborativos que estavam sendo abertos para o WeWork ou outras companhias. Eu não sei até quanto isso é favorável, você ter um escritório com uma cadeira para todos os funcionários, por questões até de custo, né? Porque houve também uma redução de custos, Uhum. inclusive custos de tecnologia mesmo, né? A gente imagina questões de custos de internet. Então, tudo isso acabou, né, a gente conseguiu diminuir, né, com o trabalho remoto. Então, é um estudo mesmo que as empresas precisam fazer, mas eu acho que a longo prazo eu não vejo um retorno 100% presencial. Bom, eu falo assim em questões de empresas mesmo, né? Uhum. Não, é legal. E, né, sim, é uma coisa que inclusive eu estava falando com os meus amigos ontem, porque as escolas agora estão voltando, né, tecnicamente vai voltar presencial, mas, Uhum, pelo menos a minha tá abrindo metade, metade, então uhum, ainda vai ter vídeo EAD pra quem quiser ver e vai ter, presencial, só que com lotação menor. E a gente hum. discutiu exatamente isso, o fato de a maioria dos meus amigos concorda que realmente, a quarentena meio irônico isso, mas foi muito mais produtivo do que um ano normal, porque você pode acordar no mesmo horário e gastar muito menos tempo com essas outras coisas mais periféricas mesmo, né. Exatamente. Olha que coisa interessante. Eu tenho um enteado que ele estuda nos Estados Unidos. Ele estuda numa universidade em Ohio. Eu conversei com ele esses dias e eu perguntei para ele, né? Porque já começaram as aulas por lá. Como que foi esse retorno? E lá tá híbrido também, né? Então, assim, durante a semana é 2 dias na universidade e os outros 3 de estudo remoto. E eu perguntei para ele se houve esse impacto, se ele sentiu esse impacto por lá, né? E ele falou que, pelo Uhum, contrário, os alunos lá estão dando preferência. E assim, eles moram praticamente na universidade, né? Você tem que atravessar a rua para ir até a universidade. Mas está sendo muito mais produtivo estudar em casa do que ir realmente para uma sala de aula, né? Então, acho que dependendo do grau, né, onde você está, qual o seu estudo, eu não vejo assim, uma alfabetização hoje colocar crianças. Eu acho que quem teve filho pequeno, quem tem filho pequeno e sofreu um pouco com a questão de escola. Mas eu acho que dependendo do nível que está e toda a tecnologia que você tem hoje, se você tem acesso a uma internet, né, um pouco mais rápida, um computador bom, eu acho que isso uhum, trouxe mais benefícios, né, do que realmente causou um grande impacto. uhum. É, até porque a maioria das coisas também, pelo menos eu sentia, já eram virtuais, né, tem um monte de redação que entrega Ah, virtualmente, é, digital, e acaba e olha um ponto que eu esqueci de mencionar para você que foi muito interessante. Quando teve o uhum, início da quarentena aí no meio de março e em abril, a gente teve um pico de uso no Brasil, e isso foi, né, mundialmente, mas eu falo pelo Brasil, um pico de uso muito grande de conexões de internet, né? E o Brasil, infelizmente, por mais que tenha investimento na área de infraestrutura, a gente não consegue ainda comparar o Brasil com países de primeiro mundo em questões de acesso à internet, enfim.
O pico foi tão grande, eu não sei se você teve esse impacto aí, mas, por exemplo, na minha residência, eu moro num prédio, né, a internet tinha Uhum. dia que ela não funcionava, não funcionava. Nossa. É, porque estava todo mundo utilizando, né, praticamente a mesma conexão, todo mundo em casa, escola, trabalho, e a gente teve uma demanda aqui por parte de TI empresarial de reclamações dos colaboradores, ou pela internet estar offline ou por ela estar muito lenta. Então, esse também foi um problema no início da pandemia. Não era um problema que a gente, como TI aqui da Alexon, poderia resolver, mas foi um problema que a gente enfrentou e eu também enfrentei na minha casa. E foi um problema porque teve um pico muito grande, todo mundo trabalhando de casa, todo mundo se conectando, então houve esse Uhum. pico de conexão e aí eu comecei a pesquisar. Eu falei, não, deixa eu pesquisar porque eu também estou com problema, estou recebendo chamados, né, de reclamações de colaboradores, e eu fui pesquisar. E realmente, alguns estados ou alguns bairros tiveram esses problemas de conexão, dependendo da operadora, né, que estava ali, enfim. E houve esse pico. Aí agora as coisas começaram a diminuir um pouco, porque as próprias operadoras tiveram que correr contra o tempo também para implementar melhorias para que não houvessem tantas reclamações de conexão. Mas a gente teve esse problema e eu recebi muitas reclamações aqui na Alexo e globalmente também, porque eu perguntei para os meus colegas de outros países e eles também receberam muitas reclamações sobre conexões lentas ou falta dela durante o início da pandemia. E aí depois as coisas se estabilizaram. Aí fica uma pergunta, né? Será que realmente era tão lento? Ou a gente também não estávamos tão acostumados a trabalhar de casa, né? Ou estudar de casa, enfim, que a gente só usa a internet ali para poucas coisas, né? Mas foi algo bem Uhum. interessante no início da quarentena, assim, em questões de tecnologia. Foi difícil. Nossa, que interessante. E isso foi mundialmente mesmo os Foi. Estados Unidos, esses países também Foram, tiveram problemas? foram. E quer ver, teve uma bem no início, assim, a gente tinha muitas reuniões e os diretores, né, pediam: "Não liga a câmera", né, pra gente se sentir um pouco mais próximo um do outro. E aí eu lembro de um diretor que ele tentava ligar a câmera dele e a voz dele falhava. Aí a gente: "Não, desliga a câmera, porque aí se você ligar a voz e dados, ao Aham. mesmo tempo, voz e vídeo, vai atrapalhar", então a gente não conseguia entender. Aí ele: "Ai, gente, desculpa, é que eu tô com 4 filhos estudando ao mesmo tempo e eu Nossa. conectada, não deu muito certo". Mas foi, assim, tivemos alguns problemas, inclusive fora também. Uhum. Nossa, que Foi interessante. interessante, foi bastante Uhum. interessante. E durante esses picos, eu não sei se já mencionou, mas o trabalho era mais das operadoras mesmo, né, que tinham que resolver isso, não tem É. muito a ver com tá. Não, não, eram mais das operadoras mesmo. Acho que depende muito de como, por exemplo, no meu prédio é um fornecedor para todos os apartamentos, né? Então, quer dizer, Uhum. uma infraestrutura para todo mundo, e aquilo acabou sobrecarregando. Então, dependia muito da infraestrutura da operadora, o que ela estava entregando, o equipamento final dela. Muitas vezes a operadora ela subcontrata uma infraestrutura de um terceiro, Tá. então tudo isso acaba impactando. Uhum. E quando você diz, infraestrutura, é infraestrutura mesmo de instalação de fios, assim, ou Instalação, é isso, de tá, cabeamento, de fios mesmo. tá, entendi. Interessante. E e bom, uma pergunta mais geral de TI mesmo, de áreas de TI. Você mencionou inteligência artificial, etcétera, e eu queria te perguntar quais que são as áreas que atualmente você enxerga que tem um maior futuro, mais, que vai se desenvolver mais rapidamente na área de TI ou na área tecnológica em geral? No momento existe um movimento, né, e inclusive algumas empresas já abriram até departamentos para cuidar de dados, né? Então hoje a gente Uhum. tem um departamento de ciências de dados, de big data, sabe? Então esses departamentos hoje, com a quantidade de informações que a gente conseguiu gerar durante os últimos tempos, são departamentos essenciais em qualquer companhia. E são departamentos que estão dentro de TI, né? São profissionais, hoje a maioria deles formados em TI. Inclusive, existem MBAs ou até mesmo graduação focado na ciência de dados. Então, realmente é algo para o futuro que vem beneficiar, é algo que já está sendo utilizado, né, em benefício das empresas, realmente essa questão do gerenciamento de dados, de métricas.
e é algo que vem para trazer cada vez mais benefícios para as empresas e tornando grandes profissionais também. Acho que vem aí grandes profissionais para trabalhar com inteligência artificial. Inclusive, ontem eu tenho um projeto aqui na companhia, né? A gente tem um departamento de atendimento ao paciente, e eu estava conversando com um fornecedor que a gente recebe muitas ligações e precisamos gravar essas ligações, né? Então, nós estávamos até conversando se havia alguma inteligência no sistema de gravação que pudesse captar a voz e transformar a voz em, em dados, né? Porque a gente depois precisa averiguar toda a comunicação entre a companhia e o paciente, né? E muitas vezes até mesmo vão fazer um reporte. Então, assim, a gente já está avançando na questão realmente de ter mais informações e utilizá-las de uma forma um pouco mais útil, né, para minimizar até mesmo o nosso tempo, o nosso recurso diário. Então, a questão da ciência dos dados mesmo está sendo muito importante. Uhum. E é interessante esse negócio de ciência dos dados. Eu lembro um tempo atrás, eu acho que eu visitei uma empresa, eles falam bastante de. Era uma empresa focada em fornecer dados para ajudar com pesquisa De de mercado. marketing. Uhum, Isso, pesquisa de mercado, etc. isso. E como que essas empresas utilizam esses dados? Para que esses dados servem para elas, além de pesquisa de dados e tal? É, por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui na Alexon. A Mercado. gente tem hoje uma empresa que fornece essa pesquisa de mercado para a gente. Nós temos um departamento de inteligência de negócio que ela capta essa informação, ela trabalha a informação e ela passa a informação para a área comercial. De onde, assim, como isso acaba tornando uma informação muito útil, porque a Alexon sabe exatamente onde ela tem que ir para obter mais informações de pacientes, qual médico que tem que visitar, enfim. Então, as empresas elas estão buscando essa informação para minimizar o tempo, né, e ganhar recursos e obter mais informações do mercado mesmo, né? Então, assim, os dados eles chegam, mas eles precisam ser trabalhados. Então, por isso que a gente tem esses departamentos hoje em algumas empresas aqui na Lexon se tornou um departamento essencial. Uhum. E esses dados, eles funcionam como acho que às vezes tem, clássica pergunta agora inclusive com com o fuzuê do WhatsApp que teve de dar dados É, para o Facebook. Esses é. dados eles são comprados ou são dados que vocês adquirem durante conversas e coisas do dia a dia e que vocês só não têm utilidade para eles? Como que funciona adquirir esses dados? Então, são dados comprados, só que hoje o Brasil ele tem uma nova lei de privacidade de dados, né? Uhum. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, inclusive, com isso, porque essa lei ela vem realmente, ela foi implementada a favor do consumidor, a favor de nós, pessoas, porque antigamente os nossos dados eles eram utilizados por qualquer um, né, de qualquer modo, sem a nossa autorização. Então, hoje, essas empresas, ou até mesmo a Alexon, ela precisa obter um consentimento para armazenar essa informação e até mesmo repassar essa informação. Né? Então, assim, eu preciso a todo momento agora estar consentindo o uso dos meus dados. Então, hoje, essas empresas elas trabalham dessa maneira, mas ela precisa ter eu preciso estar ciente que minha informação está sendo repassada para frente, eu preciso dar o meu consentimento, né? Então, Então, basicamente está funcionando assim. uhum. Interessante. E sobre essa história do WhatsApp, Facebook, qual é a sua opinião nisso tudo? Você acha que porque eu Hum, não sei, é legal você meio que forçar o usuário a consentir, né, você, uhum. essencialmente recusa o serviço, né, se ele não consentir. Isso, se ele não consentir. O uso do WhatsApp, ele é bem interessante e acaba até, vou até dar um exemplo aqui da Alexon, acabou se tornando até um problema, né, para nós, de algumas empresas, porque é uma ferramenta muito utilizada no Brasil, na América Latina e na Europa, não muito nos Estados Unidos, e é uma ferramenta de uso proprietário do Facebook. Então, hoje nós não temos acesso a essa informação, porque ou ela pertence ao Facebook,
Profissionalmente, para as empresas, o uso do WhatsApp ele é um desafio, porque as empresas elas precisam gerenciar qualquer tipo de informação que hoje sai de dentro da empresa, né? E por conta do Uhum. WhatsApp ser uma ferramenta do Facebook, a gente não consegue gerenciar essas informações. Tanto é que aqui na Alexion ela é até proibida a utilização do WhatsApp, né? Mas vindo Ah, para um lado, é proibido por conta disso, porque a gente não consegue obter essa informação, a gente não consegue averiguar a, a, a como posso dizer, realmente a segurança dessa informação, né? A gente não tem nenhuma uhum. administração sobre essa informação, porque eu não consigo armazenar ela num servidor da Alexa, né? Ela pertence ao Facebook. E a questão hoje dessa briga, né, de toda essa informação que gera no WhatsApp, é que realmente até que ponto uma empresa pode obter os meus dados e fazer dele o que quiserem, né? Tanto que aí, há anos atrás, na entrada quando o Trump começou, né, quando ele foi presidente nas eleições, houve aí até muitas questões de um uso incorreto de informações, né? Houve vendas de informações, disseram que as eleições não foi tão justa assim, enfim. Então, até onde as empresas elas podem obter informação minha, até mesmo para uso a favor de outras empresas, sem o meu consentimento, e aonde vai essa informação, né? E, infelizmente, o WhatsApp ele é uma ferramenta que todo mundo utiliza a todo momento. Para a gente hoje se desfazer dela é muito difícil. O Facebook ele veio trabalhando nos últimos anos, implementando muitas soluções, inclusive de segurança, né? Hoje a gente não pode comparar o WhatsApp, por exemplo, com o Telegram, né? O WhatsApp está bem à frente de questões de tecnologia e segurança. Então, Ah, o você WhatsApp é usa muito mais sim, seguro, né? ele é muito mais seguro. As conversas Ah, são interessante. criptografadas, ele é bem mais seguro. Então, Uhum. o Facebook, né, pensando nisso, acabou impondo uma lei que, inclusive, eu não acho que seja uma lei errada, né? Assim, não, eles não estão 100%, pelo contrário, ele está trabalhando, inclusive, com diversas leis de privacidade dos países, enfim. Então, vamos aguardar, porque se você não aceitar, você vai ser excluído da plataforma, né? Então, no fim, todo mundo vai acabar aceitando os novos termos de Sim. utilização, porque eles querem utilizar o WhatsApp até mesmo para fazer pagamento, né? Você vai conseguir fazer pagamentos através do WhatsApp. Então, precisa do seu Uhum. consentimento e aí eles vão conseguir Ah, obter legal. suas informações pessoais, é. Uhum. É, isso é muito engraçado isso, porque, ontem à noite a gente teve uma conversa sobre esse negócio do WhatsApp e a nossa conclusão foi: "Ah, a gente aceita e continua usando", e é isso. Eu acho que É isso. a reação de muita gente vai ser isso. Infelizmente não tem concorrente, né, praticamente, então vai ser ele. Uhum, é, vai do que tem mesmo. É. Pô, mas, Grace, eu tenho umas perguntas mais, introspectivas, eu acho. Uhum. Eh, então, se se tivesse uma pessoa agora pensando muito em entrar na área de TI, que quisesse seguir essa carreira, quais principais dicas você daria pra ela sobre, na universidade, depois pra estudo durante o emprego, etcétera? Bom, a minha dica é para a pessoa pensar muito bem, para não desistir, porque eu tive muitos colegas que iniciaram e acabaram desistindo. Eu acho que você dispõe aí de um tempo e tanto recursos de tempo, até mesmo dependendo da universidade financeira, né, para depois desistir. Uhum, Outra dica é pesquisar muito, muito em que área quer seguir, né? Como eu mencionei aqui, há diversas áreas dentro do departamento de TI, e a pessoa realmente saber aquilo que ela quer, pesquisar muito e estudar muito, ter ciência uhum, disso, porque cada dia que passa tem alguma tecnologia, alguma informação, algum novo profissional no mercado de trabalho. Então a pessoa tem que sempre estar atualizada, não deixar o tempo passar, né? E, enfim, a gente tem muitas chances hoje no departamento de TI, mas precisa muito de foco e muito de estudo. A pessoa tem que uhum. gostar de estudar. Interessante. Eu acho interessante isso que talvez você acha que é o campo que é o campo menos estático, assim? Porque física não vai mudar muito, pelo menos a física Não, clássica, né? engenharia, mas TI é algo que tá constantemente andando, né? Constantemente mudança, então muitas coisas novas cada ano.
Então a pessoa tem que estar bem atualizada. É difícil, eu não vou mentir para você, é difícil saber de tudo, sabe? Mas eu sempre Uhum, falo, você tem que saber o que você quer fazer, focar e seguir. Não dá para saber de tudo um pouquinho dentro do departamento de TI, é uma área muito ampla. interessante. E da onde que você se vê daqui a 10 anos? Na área de TI ou... Ai, é uma boa pergunta mesmo. Eu acho que a área de TI ela vai vir muito com essa questão da inteligência artificial cada vez mais, né? Eu acho que a gente vai estar trabalhando muito, assim, eu não vejo robôs, porque na época da minha faculdade a gente falava muito, nossa, daqui a 10 anos vai ter robôs, vai ter carro voando. Isso não acontece, eu não vejo isso daqui a 10 anos. Mas a área de tecnologia também é um ponto bem importante, viu, Davi? Porque eu, conversando com alguns colegas em alguns grupos de tecnologia, até onde ainda tem coisas novas a serem implementadas, sabe? Será que a gente já não Uhum, chegou no topo e o que mais tem de novo, né? A gente pega muito por celular, vou te dar um exemplo simples. A Apple, ela lançou tudo que poderia lançar e agora começou a colocar câmeras, né, para diferenciar uma tela de retina. Vamos colocar 3 câmeras, porque se você for para pensar o que mais você vai poder. É um computador, gente, nós temos um computador na palma da mão, praticamente, né? Praticamente não, nós uhum, temos um computador na palma da mão com uma telinha pequena. Então, até onde também a área de tecnologia vai conseguir chegar? Por isso que essa questão dos dados, ela está muito forte atualmente, né? Então, eu vejo assim, a parte de inteligência artificial trazendo bastante benefícios para nós e cada vez mais os nossos dados sendo utilizados de forma mais precisa e mais concreta, assim. Só está sendo utilizado aquilo que realmente consentir, né? Hoje meus dados não estão em qualquer site, se a pessoa procurar meu nome ali no Google não vai conseguir me achar de uma maneira que eu não tenha autorizado, enfim. Então, eu acho que a segurança da informação e a ciência de dados vai estar bem, bem forte. uhum, interessante. Uhum, E se você pudesse voltar no tempo e no ensino médio, vamos dizer, uhum, e dar uma dica pra você sobre a sua carreira e a área de TI em geral, qual uhum. dica seria? Uma Ou dica quais dicas? é, primeiro, estudar muito, tem que estudar. Eu Hum, deixei algumas oportunidades passarem, inclusive, porque eu não estava ali tão disposta a estudar no momento. Ter certeza que tudo que você colhe, né, todo o seu tempo que você se dedica, todas as festas que você deixa de ir, no futuro, daqui 10, 15 anos, você está colhendo o que você plantou, né? Ser uma pessoa íntegra, uma pessoa ética, sim, porque aí você obtém o respeito dos seus colegas de trabalho e fazer aquilo que você gosta. Não adianta uhum, você fazer algo porque aquilo traz um benefício financeiro, não. Eu trabalho em TI há 17 anos e eu gosto do que eu faço. Já tive muitos percursos difíceis, já tive que trabalhar montando hack, cabeamento estruturado, mas eu gosto, né? Eu sempre fiz uhum, aquilo que eu gostei, então isso traz um benefício muito importante para a minha vida pessoal. uhum. Bem legal, interessante. E, bom, Grace, já finalizando, você quer deixar algum comentário final? Ai, não, Davi, eu agradeço muito a oportunidade de ter conversado com você, de expor um pouco sobre a minha carreira, e muito obrigada pelo seu tempo e pelo convite. Eu que agradeço, Grace. Não, foi sensacional. Eu tenho muito a agradecer a você também. Acho que a conversa foi muito enriquecedora, inclusive também para qualquer garotas pensando em seguir essa área. Acho que você é um belo exemplo de alguém que continuou mesmo com essa barreira, né, de algum modo. E eu agradeço muito você por compartilhar isso com a gente. Ah, eu que E, agradeço. e bom, muito obrigado. Muito obrigado, Grace. Muito obrigado para vocês que estão assistindo e pelo episódio de hoje. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.